Paz do Senhor, meus queridos, boa noite, estamos ao vivo. Paz de Cristo, meus irmãos, boa noite a todos. Amém. Mais um dia aqui abençoado, onde a gente vai estar escutando aqui, né, explanando a palavra de Deus. A gente vai falar um pouco hoje sobre o filho pródigo, né? A gente tem algumas conexões, algumas coisas para falar a respeito dessa parábola, aonde Deus tem para nos ensinar, né? Quero aqui falar em nome do irmão Luciano. Ele não está conosco, ele deve estar com algum problema, alguma coisa assim, no sentido de impedimento, né? Deus sabe todas as coisas, mas a gente está aqui, né, representando a vida dele, né, o ministério dele, aquilo que ele acredita, aquilo que ele prega, e em breve ele estará aqui conosco, falando aí a respeito das duas casas, né? E eu vou passar para o irmão Magno aqui, ele vai fazer a oração inicial, para a gente começar então, fazendo a leitura. Então vamos lá. Senhor Deus, nosso Pai que estás nos céus, no nome do Senhor Jesus, o teu Filho, te damos graças, Senhor, por mais esse dia de vida que tu concedeste para nós, Senhor, por estar aqui, Senhor, nesses meios digitais, aqui nas redes sociais, levando a tua palavra, e a qual tu tem nos concedido, Senhor, essa oportunidade, dando-nos entendimento, colocando no nosso coração também o desejo de estar fazendo a tua vontade. Senhor, abençoe todos que aqui estão, Senhor, aqueles que vão participar online aqui agora ao vivo, também aqueles que vão depois ver a gravação desse vídeo, desse estudo. Abençoe a cada um e dê a cada um a medida do entendimento ao qual tu também vai conceder a todos nós. Abençoe nossos familiares, o irmão Luciano também que não está aqui presente, abençoa ele, Senhor, a família dele, supre ele também naquilo que ele tiver de necessidade. As nossas necessidades tu conhece melhor do que nós mesmos. Abençoe todo aquele que te honra, que te glorifica, que te busca na face dessa terra, todas as autoridades civis e militares constituídas, para que as leis também possam ser regidas e nós possamos, até onde tu permitir, ter essa liberdade de falar da tua palavra, de ensinar a tua palavra a todo aquele que buscar de um desejo no teu coração. Te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem. Então a gente vai estar falando aqui hoje a respeito do filho pródigo, né, a parábola, e a gente tem aquele... A gente aprendeu no início da nossa caminhada com Deus sobre o filho pródigo, né, sobre alguém. A gente sempre estudou, sempre aprendeu de que foi alguém, uma pessoa que estava em Cristo, estava frequentando uma denominação ou seguindo a palavra de alguma forma, e de repente essa pessoa se extraviou, se perdeu, né, e se tornou um filho pródigo, né? Então a gente aprendeu dessa forma, né? Não está errado, né? Essa é a primeira aplicação em cima do texto, né, que a gente vai encontrar logo de cara, né? Alguém que estava no caminho se desviou, né? O pai, né, permitiu, né? O pai deixa a pessoa ir fazer aquilo que está no coração dela, para ela aprender com a vida, para ela tomar os tombos dela, e para lá na frente ela reconhecer que está errada e voltar atrás, para, né, pedir perdão do pai, etc., né? Então a primeira camada, vamos dizer assim, dessa parábola seria isso, né? Mas Deus, né, quando ele permite, né, ou quando o Espírito Santo usa, seja Jesus, seja os apóstolos, para falar de uma parábola, seja os profetas, né, sempre Deus quer buscar uma história que já começou, já iniciou alguma coisa lá atrás. Ele quer mostrar um momento ali onde está tendo um cumprimento daquela parábola, mas dentro daquela parábola ele também quer mostrar o futuro, alguma coisa que vai acontecer no futuro, até mesmo, quando eu falo futuro, é quando Cristo voltar, né? Mas mesmo quando Cristo voltar, a Bíblia vai falar que a gente vamos reinar com Cristo durante 1000 anos, e depois desses 1000 anos, né, a gente vai entrar para o 8º dia, que seria a eternidade, né? Então a gente precisa compreender as Escrituras, seja numa parábola, seja lendo um profeta, seja lendo as cartas paulinas, seja algum texto onde a gente quer aprender, quer estudar, a gente precisa fazer pelo menos, né? Estava até conversando com o irmão Mário antes da gente começar, pelo menos 3 aplicações em cima do texto. Uma por tempo onde está sendo escrito, né? Tempo literal.
seja no Novo Testamento, seja no Antigo Testamento. Está tendo um tempo literal ali para escrever. Aquilo que está sendo escrito aponta para o futuro, que seria já para a nossa época, né? O segundo tempo, segunda aplicação. Depois vai ter uma terceira aplicação no mesmo texto, que vai apontar para o milênio, onde Cristo volta e reina aqui na Terra por 1000 anos com a igreja. Quando termina esse 1000 anos, né, a Bíblia fala que Jesus vai entregar o reino para o Pai, né, vai devolver tudo aquilo para o Pai, não que ele não seja dono, mas vai ter um acontecimento maior no final do milênio, onde todo mundo vai entrar para a eternidade, entende? Então, a gente precisa, em sendo o mesmo texto, então a gente precisa encontrar uma maneira de estudar a Bíblia e fazer por onde enxergar esses 3 ou 4 pontos, né? 4 tempos, onde a profecia vai se dar cumprimento, entende? Então hoje a gente vai visualizar a parábola do filho pródigo, mas a gente vai pegar aonde ela originou, né? Onde começou ela. Jesus vem para dar o start no cumprimento dessa parábola, mas ele vai relacionar alguma coisa para o futuro, entende? Mas hoje a gente vai ficar na parte literal onde ela nasceu e onde Jesus começa a dar cumprimento. E quem é esses 2 filhos, né? Quem é o filho pródigo e quem é o filho que ficou em casa? Né? Então a gente precisa entender, compreender o que Deus está falando, o que Ele quer fazer com essa parábola, qual é o propósito dessa parábola, qual é a reação, qual é a consequência que essa parábola pode produzir. Amém? Irmão Magno, antes de eu abrir o texto aqui para a gente ler, o irmão quer fazer uma introdução, falar alguma coisa dentro dessa parábola antes da gente fazer a leitura, só para a nível de preparação? Sim, irmão, vou falar só uns detalhes aqui interessantes, né? A primeira delas, assim, que muitos se perguntam, né, que muitos questionam, né, por que Jesus usava parábolas, né? Por que parábolas? Primeiro, é interessante a gente salientar também que para aqueles que não têm o hábito, né, o costume, erradamente, de não ler os profetas, né, fique sabendo que, na verdade, o Senhor Jesus não foi o primeiro, não foi ele que, vamos dizer assim, que inventou isso, né? Já os profetas já se utilizavam das parábolas, né? Tem até o profeta, que é conhecido o profeta das parábolas, que, salvo engano, é Ezequiel, irmão Márcio, não lembra? Na verdade, Ezequiel tem parábolas, Jeremias tem... Mas Jeremias tem parábolas, né? Então, Isaías tem parábolas, né? Mas Ezequiel... Exatamente. Então, isso aí já vamos dizer, desde mais a antiguidade, desde os profetas, né? E isso aí tem um sentido para isso. E o Senhor Jesus, questionaram ele sobre isso, né? Por que ele falava em parábolas? E ele explicou, né? Não, é para que os que olhem e não vejam, né? Ou seja, não entendam o que eu estou falando, né? Ou entendam de uma forma, e na verdade, o que o Senhor quer ensinar é aquilo que você já disse aí, já está em camadas mais profundas, né? Mas através da parábola, ele poderia ensinar aqueles realmente a quem ele iria revelar o sentido daquela parábola, né? Daquelas palavras que ele estava dizendo ali. E hoje em dia se fala muito aí na teologia moderna sobre a hermenêutica, né? Hermenêutica. E até em outros meios aí também, né? De ensino, falando de hermenêuticas. Mas eu entendo que já começa errado, né? Primeiro que a hermenêutica vem de um deus pagão, de Hermes, né? Salvo engano, era um deus grego, o deus da mensagem, o mensageiro. Então, eu acho que já começa errado por aí. Então, o Senhor Jesus tinha sua própria hermenêutica, né? Vamos dizer assim, usando esse palavreado aí, pagão, mas adotado pela teologia e outras linhas de ensino. Eu digo que, na verdade, a parábola servia realmente para diferenciar aqueles que iriam apenas se salvar por crer no Filho de Deus e para aqueles que iriam reinar com ele, herdar o reino milenar, ou seja, a igreja. E até conversamos aqui, né, irmão Márcio? Tem a grande diferença também de salvação para aqueles que irão se salvar e ter um corpo glorificado para reinar com Cristo, a igreja, né, o corpo de Cristo, a sua corte, aqueles que irão fazer parte
né, do reinado de Cristo, e que a maioria das igrejas, elas, vamos dizer assim, não que elas neguem, mas talvez por desconhecerem, ou não sei qual o interesse, né, ocultam isso aí, a grande maioria dos irmãos, né, que estão nos templos, nas denominações. Então, temos que entender isso, que o Senhor Jesus, eu entendo que através das parábolas, ele queria também já fazer essa diferenciação para aquele que iria se dedicar mais, né, buscar realmente, né, aquilo que tinha de mais sublime, né, na tua palavra, e para aqueles que iriam se, vamos dizer assim, se acomodar só com, eu creio, né, eu não me prostituo, eu não adoro ídolo, né, eu não faço nada de mal para o meu próximo, então eu só quero a minha salvação, né, e aí já entra naquela até, acho que na parábola também dos talentos, né, e a gente for buscar aqui várias parábolas, já vai fazendo uma interligação aí com outras parábolas também, diferenciando então a igreja. Erradamente a gente pensar que só ali crer no Senhor Jesus, me batizar, né, tal, eu faço parte da igreja. Não vai ser bem assim. Aquele que pensa dessa forma vai ver que não é bem assim, hein? Então é bom aquele que tem o desejo de reinar com o Senhor Jesus, que ele acorde, né, que ele se atente para isso e busque realmente algo muito mais excelente. Eu acho que é isso aí, irmão Márcio. Amém. É importante a gente ter esse entendimento. Gostei da explicação aí do irmão, né, porque a gente precisa, né, é um abre-olho, né, na verdade, né, principalmente para quem está na liderança, né, cuidando dessa área aí do corpo de Cristo, né. Sim. Uma boa noite para a irmã Josiane Moura, Inês Carneiro, que Deus abençoe vocês. Vou tentar aqui compartilhar a tela para a gente colocar o texto aqui na tela, tá, para todo mundo ler junto, né. Tá bom. Então vamos lá. Vamos ler o texto, né, diz assim: Lucas capítulo 15, a partir do verso 11, diz assim, continuou, e Jesus continuou porque ele já está falando parábola antes, né, e vai falar depois, vai falar várias parábolas, elas precisam entrar em harmonia, né, continuou, certo homem tinha 2 filhos, olha só, alguém, Jesus, né, Jesus não está buscando na sua mente uma história que ele está criando na hora, não é isso. A primeira coisa que a gente precisa aprender, né? Esse homem, né? Ele está no Antigo Testamento, esse homem tem 2 filhos, tá? Né, as coisas não aparecem do nada como se fosse mágica na mente de Jesus, né? Ainda que ele tem poder para isso. Mas ele vem para dar cumprimento e o seu significado real daquilo que foi profetizado no Antigo Testamento, né? Então, em nenhum momento, nem Jesus e nem os apóstolos vão ignorar o Antigo Testamento. Pelo contrário, eles vão confirmar e vão jogar luz em cima. Verso 12. O mais moço disse, né, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Então vamos lá. Né? Então tem um filho mais moço e tem um mais velho. O mais moço é o primogênito. O mais velho é o que ficou em segundo plano, segundo lugar, né? É isso? Não, isso. Desculpa. É isso mesmo, irmão Mário? O mais velho é o primogênito, né? O mais velho é o primogênito? Isso. E o mais moço não é o primogênito? Não. É o contrário, né? O mais velho é o que nasceu primeiro, né? Então, o mais velho é o que nasceu primeiro, ficou em casa. O mais moço é o primogênito. Isso. E esse pediu herança. Aí, vamos lá, vamos entender. Então, o filho mais moço, que é o primogênito, pediu herança. Lembra em alguns vídeos passados que a gente já estudou quem é o primogênito? O primogênito é Efraim, né? Que pegou a bênção da primogenitura, e a partir de Efraim, nunca mais Deus mudou o homem que ficou com a primogenitura, né? Então, esse filho que Jesus está falando aqui, mais moço, é Efraim. Efraim que disse, pai, dá a minha parte da minha herança, dá os bens que lhe cabe. E o pai foi lá e repartiu. Tá certo? Verso 13. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. Ou seja, foi para longe, né? Da casa do pai. E lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Versículo 14. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. Né? Interessante isso aqui, né? Essa fome aqui, ó, que veio no país, né?
está ligado lá com o cavalo preto, né? É bom a gente destacar isso aqui. O cavalo preto é responsável por trazer fome na terra, né? Hoje não, mas mais daqui uns dias a gente pode dar um zoom, né, nos cavalos, para a gente entender melhor essa parábola, né? Porque está conectado com o cavalo. O cavalo preto é responsável para levar fome, para trazer o filho que está longe, né? Vamos lá, então ele começou a passar necessidade, verso 15. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos aguardar porcos, né? 16. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada, né? Ou seja, a comida do porco, que é lavagem, né? Já é uma das piores alimentações que existe. Olha que situação que a pessoa chega, né? Vai comer a pior comida que tem, e ainda mesmo assim ninguém está dando para ele. Verso 17. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai tem pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome. 18. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. 19. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. 20. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda de longe quando seu pai o avistou, e, compadecendo-se dele, correndo, o abraçou e o beijou. 21. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. 22. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa. Olha, presta atenção, tem que trocar de roupa. Em que momento que o povo de Deus vai trocar de roupa? Veste-o, põe-lhe nele um anel no dedo. Anel fala de governo, né? De autoridade, de poder. E coloca no pé sandálias nos pés, né? Conformosos são os pés dos que anunciam o evangelho, né? Fala do evangelho, né? Isso aponta lá para o Monte Sião, né? 23. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e nos alegramos. 24. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. 27. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. 28. Ele se indignou muito e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. 29. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito, sequer para alegrar-me com os meus amigos. 30. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, né, interessante, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. 31. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. 32. Entretanto, era preciso que nós se regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Que fechou, né? Muito bem. Então, tem muitos pontos, né, que, assim, hoje mesmo a gente não vai conseguir falar de tudo, né, porque senão a live aqui vai ficar enorme, né. Então, irmãos, vocês percebem que através da leitura, falou de trocar de roupa, né, trocar de roupa, falando para a igreja, você sabe que é transformação de corpos, não tem como você falar de bens, de prosperidade, entende? Quando Deus fala que vai dar uma roupa nova para os seus filhos, ele está falando de transformação de corpos, entende? Você percebe que é profundo? Quando fala de colocar anel no dedo do filho que está voltando, está falando de governo, entende? Aquele anel, né? Porque é uma linguagem antiga, porque antigamente os reis, né, usavam anel, né? Para selar ali, para carimbar, para dar ordem, né? Lá no milênio eu não sei como é que vai ser, se vai ser com anel,
se vai ser com digital, eu não sei qual vai ser a maneira, mas é uma ideia que a Bíblia está transmitindo e a gente tem que colocar no lugar dela, né? Então são muitos pontos que foi falado ali durante a leitura, né? Dá vontade de já ir entrando nos pontos, né? Mas eu não quero encher de informação, porque só a parábola em si, ela já tem muita informação. Então a primeira informação que a gente falou no início, aplica-se para alguém que estava no caminho de Deus e se extraviou, né? E aí veio fome, né? Foi esfolado, caiu na sarjeta, Deus tocou no coração, se arrependeu, voltou. Primeira camada. Só que não é só isso, entende? Deus não está falando só disso, né? Ele está falando, na verdade, de 2 filhos que sempre esteve com ele, sempre deu trabalho para ele, né? E vira e mexe, ele tem que tocar no assunto de uma maneira diferente. Nesse caso aqui ele está falando, né? Efraim, chegou um momento que Efraim falou, não, eu quero viver minha vida longe da autoridade do pai. Eu não quero ficar debaixo da autoridade do pai, né? Eu quero viver minha vida com liberdade. Da parte que me pertence, no caso, no Antigo Testamento, daqui a pouco a gente vai ver, né? Essa parte que pertence, na verdade, a Efraim, a gente vai ver ali na terra de Israel, né, em Canaã, que é a terra que mana leite que Deus entregou para eles, né, para as 2 casas, para os 2 reinos, né, ainda na época que estavam unidos, né. Mas ali, quando a gente vai ler nos profetas, né, os profetas vão dizer, né, vocês entraram numa terra que já tinha plantação. Vocês não precisaram cavar poços artesianos, porque já existia poços. Vocês não precisaram plantar semente de frutos, porque as lavouras, as roças, já estavam todas produzindo. Vocês só foram ali para administrar. Tudo isso o Pai, né, o Senhor Deus, entregou para Israel 12 tribos, né? Toda aquela terra que seria herança, né? Ainda é herança, né? Vai ser herança ainda para eles de novo, né? De uma maneira mais completa com Cristo. Só que aquela herança, quando o reino do norte, principalmente, entrou na terra lá de Efraim, Samaria, o que ele começou a fazer? Começou a desperdiçar seus bens, se prostituir com as prostitutas, né? Ou com outras nações, adorar outros deuses, e fazer tantas coisas ruins, que Deus, talvez, não sei como que funciona isso, para explicar detalhadamente, é como se Deus colocasse no coração deles a vontade de sair sozinho. Eu vou curtir minha vida como eu quero, não quero ficar da autoridade do Pai, não quero ficar obedecendo a Deus. Então eu vou fazer do meu jeito, da maneira que eu quiser. E foi o que Efraim fez, né? O que os profetas estão relatando. Mas quando a gente está lendo os profetas, aconteceu isso, mas Deus faz promessas de retorno, Deus faz promessas de trazer eles de volta para aquela mesma terra, né? Mas para eles voltarem de novo, Deus precisa fazer o cavalo preto ir ao extremo, trazer fome na terra para o povo voltar para aquela terra, né? Aí no caso a gente já entraria lá para o Apocalipse, né? É lá que vai mostrar a fome entrando para trazer o reino do norte, que é as 10 tribos, né? De volta para a casa do Pai, né? Onde vai ter uma festa muito grande lá no milênio, né? Quando Cristo voltar, né? Então, de maneira resumida, eu falei um pouquinho aqui, eu vou falar mais daqui a pouquinho. Vou passar aqui por irmão Magno, que ele vai fazer os comentários dele ali, dentro daquilo que Deus já colocou no coração dele. E daqui a pouco a gente volta para falar um pouquinho mais disso aqui. E aí a gente vai lá em Jeremias ou em Oséias para a gente dar uma olhada nesse reflexo, né, que Jesus mostrou por parábola, mas que está escrito. Amém? Isso aí, irmão. É maravilhoso, né? Então, para quem já conhece o estudo das 2 casas de Israel, e esse aqui é o nosso foco dessas lives, né, de toda quarta-feira, agora entrando no Novo Testamento, nas parábolas aí, já de cara aqui a leitura, quando você faz, depois que você conhece, está muito claro, depois que você faz a leitura das parábolas, conhecendo as 2 casas de Israel, né? O Senhor está falando exatamente aí das 2 casas de Israel, é a parábola do filho pródigo. O Senhor está querendo resgatar ali, igual o irmão falou, Efraim, né? Está falando claro aí sobre a divisão dos reinos, né? O que Jeroboão, né? Ele fez com o reino do norte, que foi aquelas mesmas palavras que o povo lá no deserto, né? Se rebelou contra Moisés,
né? E falou, eis aqui os seus deuses, né? Aí, então ele fez lá os seus bezerros de ouro, deixou de adorar em Jerusalém, foi adorar em Samaria, nos montes ali, os bezerros de ouro. Ou seja, está tudo falando aí, se prostituiu, né? Fez abominações diante do Senhor, ou seja, começou a comer lavagem, né? Coisa estragada, comida podre, ou seja, essas prostituições com outros deuses, né? Adorando outros deuses. Então, a comida espiritual deles foi deturpada ali, né? Fazendo esse tipo de coisa. Então, quando você lê, conhece as duas casas de Israel, vamos dizer assim, no palavreado moderno, é outro nível, né? Você entender as escrituras é maravilhoso. E eu queria só observar, colocar algumas observações para os irmãos também, que tem depois, talvez, numa próxima live, a gente vai falar sobre as sequências das parábolas, né? Que tem um sentido e o porquê também, né? As sequências. Se não me engano, é a parábola do filho pródigo. Antes dela, acho que tem a parábola das dracmas, acho que das 100 ovelhas também, né? Que são muito profundas também, mas está tudo, na verdade, o Senhor está chamando tudo para um sentido ali que está ligado também com o filho pródigo, né? E depois a gente vai falar também. E a gente, no filho pródigo, a gente vai notar alguns padrões aí, quando a gente faz a leitura e observa, né? O primeiro padrão aí que a gente pode notar é a questão dos dois filhos, né, não, irmão Márcio? E se a gente observar em toda a Escritura, o Senhor está sempre fazendo essa comparação e trazendo à tona esses dois filhos. A gente pode observar desde lá do Éden, né? Os primeiros filhos de Adão, não foi dois filhos? Foram dois também, né? Abel e Caim. Um era mau, o outro era bom, né? E depois veio o quê? Abraão também, com dois filhos. Isaac e Ismael. Não é isso? E o interessante que sempre a primogenitura, isso que o irmão falou aí, ficou sempre com o segundo, né? E é outro negócio que a gente tem que meditar, é muito interessante. Jacó e Isaú, não foi da mesma forma? Dois também, mas que a primogenitura caiu no segundo, né? Tem toda aquela história de Jacó, né, tal, mas isso aí tem um objetivo. Ou seja, Adão não foi o primeiro homem, que diz a Escritura, né, que trouxe o pecado, mas o segundo homem trouxe a salvação. Olha só, então o segundo é o que prevalece, e isso aí já vem prefigurado desde o princípio. Então é interessante a gente meditar isso aí, ou seja, Adão e Jesus já estavam prefigurando ali, né, o segundo substituindo o primeiro, ou seja, tendo posse daquilo que o pai tinha de melhor, caindo sobre o segundo e não o primeiro. Os irmãos estão entendendo? Então, só para a gente entender e começar a entender aí mais profundamente o porquê desses dois, desse padrão de dois filhos, tal, que já vem de muito tempo. E também a questão das terras, né? Da repartição de terras. No caso ali, por exemplo, na divisão do reino, primeira coisa ali que a gente pode notar é que Efraim, de uma certa maneira, ele, comparando aí com a parábola, ele quis a parte dele, como o irmão já falou, né? Não quero mais, né, ser subordinado a esse Deus, eu quero desfrutar do que eu tenho, isso é meu por direito. Então ficou o reino do norte, que depois, né, pecou por causa disso aí. E também a gente pode observar as questões de rivalidades, né? A gente pode entrar nessa visão também das rivalidades. Os dois irmãos sempre teve rivalidades, né? Então, o homem carnal, ele é rival do homem espiritual, né? Vamos dizer assim, uma visão mais profunda. E isso está refletido nesses dois filhos aí que vêm dessas gerações. E essa rivalidade, ela trouxe separação. E Cristo não foi aquele que veio para derrubar o muro de separação? Não foi isso? Então, por isso que prevalece o segundo filho, ou seja, o filho da promessa, o filho que está ligado ao filho espiritual, aquele que representa, né, as coisas mais sublimes, as coisas celestes. Eu acho que as observações seriam essas aí, irmão Márcio. Tranquilo, né? Muito bom, né? Muito bom as reflexões. Eu quero fazer um paralelo, deixa eu só... boa noite, irmã Lu, né? Tem uma pessoa que comentou aqui, mas não está aparecendo o nome para mim, me perdoa, tá? Ela fez algumas perguntas aqui, alguns comentários, e fez uma pergunta, né, que a gente poderia fazer um estudo sobre o sábado, né, o significado, né? A gente pode estar programando o que a gente está falando, que é importante porque está ligado com as festas, está ligado com a criação, está ligado com muitas coisas, né?
É importante, sim. A gente vai fazer, sim. Aí um dia desse a gente faz uma live, ligando aí o sábado com as festas, né? Trazendo aí esse entendimento aí, né, para todos, né? E para a gente também, que é importante a gente estudar isso. A irmã Josiane falou que é tremendo o estudo das duas casas, porque abre um leque, né? Muitas informações, né, que a gente aprende. A irmã Márcia Mara, acho que é isso mesmo, Mora, né? Muito bem, né? Seria ótimo estudo sobre as parábolas. Ok, é verdade. É isso que a gente vai começar a fazer, né, irmão Márcio? Isso. Lendo Oséias, deixa eu ver aqui para perguntar. Lendo Oséias, bate com essa. A gente vai ler daqui a pouquinho, capítulo 2 de Oséias, isso mesmo. Então eu queria fazer aqui um paralelo, né, antes da gente ler, meditar mais um pouquinho aqui no estudo próprio, a gente vai ler esse Oséias aí um pouquinho. Então, o filho desperdiçou os seus bens, os seus haveres, ou a sua herança, né, numa terra longe, se espalhou, né? Então, Efraim, quando ele sai da presença de Deus, vamos dizer assim, quando ele recebe carta de divórcio, quando ele é mandado embora, que Deus diz, você não é mais meu povo, não é mais meu filho, não vai ter mais misericórdia, não vai ter mais perdão, etc, etc, etc. Efraim sai com, como se diz assim, muito bem carregado, muito bem cheio de riquezas, né? Vai para as nações, ele vai ser espalhado para as nações, mas cheio de bens, né? Ele vai com a herança do pai, né? E não demora muito tempo, ele vai perceber, né, que aqueles bens que ele tinha não era o braço dele que estava trazendo para ele aquela riqueza, aquelas coisas que ele conseguiu, né? Mais tarde ele vai perceber, então ele vai ver que é o pai que providenciava, o provedor dele é o pai, né? E no final do profeta Oséias também está escrito, né? De mim procede o teu fruto. De mim procede o teu fruto, né? Desculpa cortar, irmão, mas pode falar. Ele recebeu tudo que tinha de direito, como fala a parábola, né? Ou seja, muitas coisas materiais, né? Mas ele perdeu o principal, que era a proteção do pai, né? A proteção, isso, a orientação, tudo aquilo que um pai provê para um filho, aquele filho que ele ama, né? E a partir do momento que o filho se dispõe a ir embora e perde a sua parte, o pai não pôde fazer mais nada, né? Porque ele se afastou. É a questão da gente se afastar do Senhor, né? Se afastar de Deus. Você, quando vai para o pecado, não é que Deus quer se separar de você, mas pela intervenção do pecado, automaticamente tu se separa, tu vai se afastar de Deus. E aí o Senhor não pode mais oferecer a sua profissão, né? Oferecer os seus cuidados. Perdão aí pela intromissão. Não, tranquilo, não pode ir. Porque é assim mesmo, né? O entendimento vem, a gente tem que pôr para fora. Então, Efraim desperdiça seus bens, tudo que ele tinha, mais tarde ele vai reconhecer isso. Que quem providenciava as coisas para ele era Deus, e não eram os amantes, não eram os baals, não eram os deuses, né? As suas prostituições que davam lucro para ele. Então, Deus precisa, né, enviar fome para ele reconhecer isso. E isso acontece conosco. Só que, quando a gente transfere para o Novo Testamento, com a aplicação para a igreja, a primeira parte a gente já falou, que a pessoa se desvia, mas existe a segunda camada, né, do entendimento. O basiquinho é a pessoa desviou do evangelho, ok. A segunda camada já entra um pouquinho mais para os líderes, né, vamos dizer assim. Por quê? Porque quando a gente recebe a Jesus no nosso coração, somos salvos, começo a frequentar a igreja, faço isso, faço aquilo outro, estou salvo, belezinha. Nesse momento, a gente começa a ter acesso a Canaã, não aquela lá de Israel, mas a Nova Jerusalém. A gente começa a ter acesso ao trono da graça, a gente começa a ter acesso ao pão da vida, a gente começa a ter acesso a coisas profundas, espirituais, né? Só que chega um determinado ponto, né, ou chegou e continua chegando, vai continuar chegando, não sei, é claro que eu sei. É por conta da profecia, tá assim, né? Está direcionado que vai vir apostasia, vai vir engano, vai vir muita coisa em cima da igreja, né? E aí a pessoa pega, dá crédito, dá vazão à teologia, por exemplo, da prosperidade, um exemplo aqui, né? E a pessoa começa a estar em Cristo, está participando dos bens vindouros, trono da graça, adoração, etc., oração, beleza. Só que aí ela começa a trilhar o caminho da prosperidade. Não, porque é bênção, porque é isso, porque é aquilo outro. E ela começa numa ganância muito grande para ter bens,
toma a chave do carro, toma a chave do apartamento, porque é isso, eu vou no monte, Deus vai responder, eu vou buscar palavra no monte, eu vou buscar palavra lá na outra igreja, eu vou buscar isso, eu vou buscar aquilo outro, e começa tá um sonzinho, meu magro, eu vou fechar o seu áudio aqui só para ver se, microfone, para ver se melhora. Então a pessoa começa uma busca intensiva em coisas materiais, em bens materiais, né? E esquece que quem providencia tudo isso é Deus. Mas primeiro tem que buscar o reino de Deus. Não adianta a gente ficar numa busca enfreada, porque eu quero carro, porque eu quero isso, porque eu quero aquilo outro, eu quero uma mulher, eu quero um marido, eu quero isso, eu quero aquilo outro, e colocando isso como fosse a sua meta de foco. Esquece que quem faz isso é Deus. Quando a gente busca em primeiro lugar, entende? Coloca em primeiro lugar a vontade dele, as coisas dele relacionadas com ele, né? E quando começa a acontecer isso conosco, todo mundo passa por esse processo. Eu passei por isso. Já fui atrás de tantas coisas materiais, né? Já me envolvi com tantas campanhas, com tantas vigílias, com tantos programas à noite no monte, buscando respostas de coisas materiais, coisas daqui da terra, né? Então isso faz com que o nosso coração ocupe um lugar, toma um espaço muito grande no nosso coração, onde Deus já não tem mais aquela prioridade, né? E esse desvio sorrateiro é um desvio que a gente não percebe. Às vezes a pessoa está ali, entre aspas, numa adoração, num louvor, numa busca desenfreada, no monte, nas campanhas da vida, etc, etc, etc. Mas ela está buscando o bem material, ela não está buscando o dono da bênção, entende? A pessoa quer buscar a bênção em vez de buscar o dono da bênção. E aí, em vez da bênção correr atrás da pessoa, é a pessoa que está correndo atrás da bênção. E aí se enquadra também nesse contexto do pródigo. A pessoa se desvia sem perceber. Porque quando ela começa a colocar o foco nas coisas da terra, né? Acho que é Hebreus que vai falar, né? Que a gente deve ficar contente com o que tem, né? Não devemos ser gananciosos. Não devemos buscar muitas coisas, né? Tem que ficar contente com o que tem. Tem que ter contentamento com o que tem, né? Mas aí a pessoa começa a trilhar esse caminho de buscar coisas, de querer coisas, e não consegue visualizar que ela está se desviando. Ela está se tornando um pródigo dentro, né, entre aspas, da casa do pai. Ou junto com o pai, né? Na cabeça dela, ela está junto com o pai, na cabeça dela, ela está adorando, na cabeça dela, ela está fazendo a vontade do pai. Mas, na verdade, ela está longe do pai, né? O coração está longe, porque o coração está na bênção, não está no abençoador. E aí ela se tornou um pródigo. E por ela estar nessa caminhada, aquilo que é prometido, que é palavra, né, que é revelação, que é entendimento, quando você é despertado para a palavra, quando você é despertado para as coisas de Deus, né, você começa num caminho diferente, onde em vez de você correr atrás da bênção, a bênção começa a correr atrás de você. Entende? Mas o que a gente vê, muito, é as pessoas buscando as coisas materiais. E aí fica, né, nesse retrato do filho pródigo. Só que ela não sabe que ela está desviada. Ela não sabe que ela está adorando Balaim, adorando Baal, buscando outros deuses, né? Acaba cumprindo a profecia ou a parábola, né, que Jesus está falando. Começa a acontecer desta forma. E por ela não estar entendendo isso, aquilo que era profundo, aquilo que era para ela aprender, que iria trazer edificação, satisfação, ia trazer contentamento para ela, ela poderia passar para outro, ensinar a outro, ela ia conseguir visualizar o milênio, coisas profundas, mais ainda para o futuro, né? E ela ia conseguir enxergar mais coisas profundas nas parábolas, não só nessa. E aí o Pai se agrada, né? Todo mundo é edificado, todo mundo é abençoado. Mas quando não acontece isso, se enquadra na questão do filho pródigo. E nesse segundo estágio, nesse segundo estado, vamos dizer assim, ela fica sem saber que ela está desviada, pior ainda, né? Quando ela perceber que está desviada, talvez pode ser tarde. Tomara que não, né? Até me lembrei aqui da parábola das 10 virgens, né? Todas dormem, né? Mas alguém está acordado, porque alguém grita, né? Então quem for despertado enquanto está tendo o grito, acordando, né? Amém, glória a Deus. Mas tem pessoas que não vão conseguir acordar. Quando os olhos forem abertos, não vai dar mais tempo, não tem mais o que fazer. Né? Então é um caminho muito perigoso, né? Essa teologia da prosperidade, da bênção, né?
Onde que está a bênção? Está lá, então eu vou buscar. Onde é que está a bênção? Está ali. Então a gente tem que ficar muito atento a isso, tá? Falando aqui no sentido para nós, né, como igreja, né? Como ser humano, né? Não permitir que essas coisas ocupem o nosso coração. Carro, apartamento, fazenda, sítio, bens materiais, ou até mesmo uma questão amorosa, né? Eu preciso de um marido, eu preciso de um marido. E vai, e faz qualquer coisa para ter um marido. Eu preciso de uma mulher, eu preciso de uma mulher. E vai. E eu já caí muito nisso, né? Já tomei prejuízo demais nisso. Então, é muito importante a gente entender que tem um momento certo para Deus nos abençoar nesse sentido. Amém? Quer falar mais alguma coisa, meu Mário? Queria, dentro dessa linha aí que o irmão já está falando aí, então essa questão de buscar o que é terreno, eu vejo que há a dificuldade de todos nós, talvez, né? De todo o povo de Deus, principalmente nos dias atuais. Porque apesar da palavra, o Senhor Jesus falar, buscai primeiro o reino do céu e sua justiça, e o restante lhe será acrescentado. Mas é difícil da pessoa entender isso, talvez por negligência, talvez realmente daqueles que ensinam dentro das igrejas. Porque se incentiva a buscar bênçãos materiais e não dá pouco valor a buscar o aprofundamento dentro da Escritura, porque realmente o Senhor quer nos revelar, né? Para todos nós aqui, para aqueles que estão assistindo, que vão ver depois esse vídeo, o Senhor, o que Ele quer nos revelar realmente? É o seu reino. Ele quer constituir a sua igreja, a sua corte, para que no reino milenar a sua igreja possa reinar com Ele. E acaba que pregações dentro das igrejas, denominações, né, oferecendo muitas coisas, né, materiais, igual o irmão já citou, eu já vi muitos irmãos falar isso aí, né, irmãos que eu conheço, não, vou na igreja hoje, vou lá buscar a minha bênção, né, estou precisando de uma resposta de Deus, porque aquele meu negócio, irmãos, é isso que o Senhor quer de nós, irmãos? Será que é isso? Temos que meditar muito, porque não é isso, quando a gente vai verificar as Escrituras, não é isso que o Senhor veio fazer. Ele morreu no madeiro da cruz, somente por isso, sendo que Ele mesmo falou que nós estamos num mundo tenebroso, nós estamos nesse mundo, mas nós não mais pertencemos a esse mundo. O mundo que o Senhor quer nos dar, o reino, é muito além disso aqui. Essas coisas passageiras, temporárias, o Senhor vai acrescentar aquele que se dedicar em servi-lo. É isso que Ele deixou claro lá. E que não é para nós ficar apegados a esse tipo de coisa. O que Ele falou para Marta lá, né? Que Maria tinha escolhido a melhor parte. Marta estava afobada com os afazeres, em servir, não sei o que, e Maria lá, ela reclamou, o Senhor chamou a atenção, mas ela escolheu a boa parte, que é ficar aqui e ouvir o que eu tenho a dizer. E isso é o que mais acontece hoje, e parece que ao invés de as coisas melhorarem, né, parece que só vai piorando dentro das denominações, dos templos, não tem como a gente não falar dos pastores, porque é os que estão à frente do povo, e não ensinam a verdade, não abre o olho do povo, não chame a atenção do povo para essas coisas. E acaba que as pessoas estão sendo enganadas. Na grande maioria que estão dentro das denominações, tem aquele entendimento do que ela obedeceu a Jesus, se batizou, está indo para a igreja, né, participa da ceia, dá o seu dízimo ou não, contribui em alguma coisa, está fazendo parte do reino, quando o Senhor, estou esperando Cristo para reinar com Ele. Está sendo enganado, não vai reinar com Cristo dessa forma. Somente aquele realmente que se dedicar em entender a palavra, em praticá-la corretamente, é que vai fazer parte da corte celestial do Senhor. O restante vai ficar lá para o final. Não vai ser digno de reinar com o Senhor no milênio, porque não tem como, vamos dizer assim, não atingiu os requisitos necessários da palavra. Porque para ser rei e sacerdote, tem requisitos. Né? Nós temos que buscar esses requisitos para poder reinar com o Senhor. Ou vamos ficar, eu estou falando e estou me incluindo também, irmãos, que eu estou nesse esforço para isso aí, porque eu entendi isso aí, eu queria que todos também entendessem e buscassem esse entendimento, porque a partir do momento que você entende, né, você vai correr atrás. Não é isso que você almeja? É igual quando o apóstolo Paulo fala sobre o episcopado, né? Aquele que almeja o episcopado, boa coisa almeja. Só que aí tem vários critérios que o
o bispo, aquele que está à frente do povo, tem que preencher, né? Ser marido de uma só mulher, ser apto na palavra, né? Essas condições. E da mesma forma para o reino milenar, isso aí já está falando do reino milenar. Se você não atinge esses critérios aí, não busca e não consegue, vamos dizer assim, estar apto, não adianta, você vai ficar, nós vamos ficar, aqueles que não conseguirem, para o final do milênio, para ser julgado no trono branco e sermos dignos ou não de entrar no 8º dia, na eternidade com o Senhor, ou ir para o lago de fogo. Isso aí está bem claro. Então, acho que é isso aí que eu quis passar, irmão Márcio, e espero que todos tenham entendido também. Amém. É importante, né? É palavra do Senhor, né? Então, a gente, quando a gente consegue, pelo menos, ter o vislumbre, né? Pelo menos dos 3 tempos, né? Das coisas acontecendo, né? Momento da profecia que foi, deu start ali, né? Joga para o futuro, Jesus vem para cumprir, ele dá vou dizer que ele faz um apanhado de coisas, né? Ele pega um pouco do antigo, do onde nasceu, acrescenta alguma coisa no literal do momento dele, joga um pouco para o futuro, né? Algumas coisas para nós entendermos hoje, e em cima dessas coisas ele joga uma outra camada para a gente entender o reino, né? Porque, veja bem, né? 95%, pode ser que eu esteja enganado, mas 95% da igreja no geral, você faz uma pesquisa, você faz uma pergunta, você sai nas ruas e fala, você é cristão? Sou. O que vai acontecer quando Cristo voltar? Eu vou para o céu. Mas o que a gente vai fazer? Eu vou ficar adorando santo, 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 santo. Não, mas o que a gente vai fazer? Até há um tempo atrás eu estava vendo um vídeo daquele pastor Antônio. Ele tem cerca de 10 bilhões de inscritos, irmão Mário. 10 bilhões, né? 10 bilhões, não é 10 mil, não, é 10 bilhões de inscritos. E ele estava falando justamente, tinha uma pergunta no título do vídeo dele, né? O que a gente vai fazer no céu quando Jesus voltar? Eu falei, vou abrir o vídeo, né? Vou ver a pregação, né? O ensino. Aí ele começa a enumerar lá, ele colocou lá, eu não fui até as 15, né? Ele colocou 15 tarefas que a igreja vai ter no céu, né? Aí a hora que chegou na quarta, eu fechei o vídeo, não aguentei. Falei, para, não dá. A gente vai trabalhar, vai ter trabalhos no céu, a gente vai trabalhar, a gente vai ter um lugar de lazer, a gente vai ter um lugar de reunião, a gente vai ter sabe, umas coisas assim que ele parece que estava olhando para as coisas aqui da terra, irmão Mário, sabe? Falando das coisas quando Cristo voltar, né? Eu falei, meu Deus, né? Então, se a gente não entender esse terceiro tempo, essa terceira camada da revelação dentro da parábola, o que vai acontecer quando Cristo voltar? Ele vai tomar posse do reino, que é o mundo, né? Ele vai reinar aqui na terra e nós vamos governar o mundo, vamos herdar o mundo. Não que nós precisamos de terra, de bens, não é isso. Governar mesmo, educar, trazer a verdadeira educação, a verdadeira justiça, né? Tudo aquilo que precisa ser cumprido, como está escrito em toda a palavra, né? Você vai lá nas bem-aventuranças, né? Os mansos herdarão a terra, né? Para sempre. Mas os malfeitores, os ímpios, serão exterminados, né? Mas quando você olha assim para o contexto geral da igreja, que eu estava falando, as pessoas têm o entendimento de que a igreja vai para o céu e os ímpios ficam aqui na terra, possuem a terra, né? Se não possui a terra é porque Deus vai destruir a terra inteira e vai acabar com tudo, né? E as profecias do reino milenar? E as profecias dos profetas? Ou mesmo alguns versículos, alguns textos que Paulo mesmo escreve, né? Que nós vamos julgar o mundo, nós vamos julgar as 12 tribos. Nossa, são tantas coisas que Jesus fala, tantas coisas nas escrituras que fala do período milenar, que é ignorado por muitos. Não, parece que, né, aí entra aquela questão, né? Hoje, a terra de Canaã é a palavra de Deus, entende? É como se nós estivéssemos dentro de Canaã hoje, examinando Cristo. Aquilo que mana leite e mel é Cristo, é a palavra.
Então, se você não examina Cristo, se você não olha para a palavra, aquilo que está na palavra, vou olhar aqui nesse pedacinho de terra aqui, ó. Vou olhar essa montanha aqui, eu vou olhar esse vale, eu vou olhar esse córrego, né? Entendendo a profecia, né? Na palavra. Mas a pessoa não quer olhar para a palavra, que é a terra hoje. Aí Deus olha e fala assim, olha lá, está na terra que eu dei, manda leite e mel, mas não está desfrutando. E está viajando, né? Está sonhando com outras coisas que eu não falei. Está falando coisas que eu não falei. Está ensinando coisas que eu não ensinei. E aí, como é que fica, né? Então vai ter juízo, vai ter consequência, né? A gente vai ter que prestar conta das palavras que foi falado e inclusive dessas coisas que estão sendo inventadas, né? Coisas que não estão na Bíblia, né? Então é bem difícil, né? Bem complicado. A irmã que respondeu, né? Meu nome é Regiane. Regiane. É que não aparece aqui o nome, né? Nos comentários. Irmão, eu vou colocar o texto lá de Osés para a gente dar uma... Já deu 50 minutos aqui de live. Para a gente trabalhar um pouco de Oséias, né? E aí a gente vai ler aqui a partir do 14, que começa a falar da restauração, quando ele começa a chamar de volta. Então no início do capítulo 2, ele está mostrando o que ela fez de errado, né? Que ela gastou ali o dinheiro, ela gastou os bens que Deus deu, a lã, o linho, o vinho, o trigo, o azeite, tudo que Deus deu para ela, ela gastou com os amantes, né? Se prostituindo. A mesma coisa que Efraim fez, né? E aí ele vai começar a falar da hora do filho voltar, né? Portanto, verso 14, eis que eu a trairei e a levarei para o deserto, né? Aqui já está falando de Apocalipse 12, ó. E lhe falarei ao coração, 15, e lhe darei dali as suas vinhas, o vale de Acorpo, porta de esperança. Será ela ambiciosa como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. Quem subiu da terra do Egito? Israel, 12 tribos. Quando eles subiram, eles não foram ambiciosos, não teve aquele romance, aquela coisa maravilhosa lá dentro do Egito, Deus começando a fazer aqueles sinais, aqueles milagres, né? Aquela demonstração de poder, né? Tipo assim, como se tivesse o cara querendo chamar a atenção da menina, mostrando o poder dele, né? Conquistando ela, vamos dizer assim. E ele está falando, quando eles subiram da terra do Egito, né? Tudo isso, 16, naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido e já não me chamará meu Baal. Lembra que a gente falou disso aqui lá no início da live, do contexto do filho pródigo? Que Efraim começou a se prostituir com os Baals, com os deuses, com os deuses das outras nações. A mesma coisa que acontece hoje, né, de maneira espiritual. 17. Da sua boca tirarei os nomes dos Balaíns, e não mais se lembrará desses nomes. 18. Naquele dia farei a favor dela aliança com as bestas das feras do campo, e com as aves do céu, e com os répteis da terra. E tirarei desta o arco, e a espada, e a guerra, e farei o meu povo repousar em segurança. Né? Esse 18 aqui já se encaixa com o milênio, né? Hoje o povo de Deus não está em segurança, não está em repouso, está tendo guerra, não com o povo de Deus, mas está tendo guerra na terra, né? Os animais, né, estão um comendo o outro, então não está acontecendo ainda aquela aliança que ele vai fazer com os animais, com as bestas, né, da terra. Então esse período milenar. 19. Desposar-te-ei comigo para sempre, desposar-te-ei em justiça, e em juízo, e em dignidade, e em misericórdia. 20. Desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor. 21. Naquele dia eu serei obsequioso, né? No caso aqui, eu acho que, traduzindo essa palavra, eu acho que é desejoso, né? Alguma coisa assim. Diz o Senhor, obsequioso aos céus, e este à terra. 22. A terra obsequiosa ao trigo, e ao vinho, e ao óleo, e estes a Jezreel. Lembra que lá no capítulo 1, a gente leu numa das lives anteriores, que grande é o dia de Jezreel, que Jezreel significa Deus semeia, né? Olha só o verso 23. Semearei Israel para mim na terra e me compadecer-me-ei da desfavorecida. Quem que é a desfavorecida? Aquela que ele mandou embora. E a não meu povo direi, tu és meu povo. E ela dirá, tu és meu Deus. Né? Então você veja que tem uma ligação lá com o filho pródigo.
Ela foi para longe, ela foi espalhada para longe. Mas quando teve fome na terra, né, no caso, vamos espiritualizar algumas coisas. Fome no sentido de palavra mesmo, né? Teve fome literal, mas também tem fome de palavra. E aí vem Jezreel, que é Cristo, né? E aí eles passam para a entrada da Canaã, né? Uma linguagem espiritual para hoje, né? Não estamos ainda literalmente em Canaã, mas espiritualmente, sim. Então estamos gozando já do leite e mel, certo? Que é Cristo, que é palavra, né? Então naquele dia, ela vai dizer, ele é meu marido, né? Que é Cristo, que é Jezreel, né? E muitas coisas que ele frisou aqui, né? Deixa eu pegar aqui um verso anterior, né? Naquele dia eu serei obsequioso, diz o Senhor, aos céus e este à terra, né? Por causa falando de chuva, de produção, de colheita, mas é palavra, tá? Não é literal, né? E a terra obsequiosa ao trigo, né? Que são pessoas, ao vinho, que fala de palavra, óleo, Espírito Santo, e esses a Jezreel. Semearei Israel para mim mesmo na terra e compadecer-me-ei da desfavorecida. Né? Olha o 19. Desposar-te-ei comigo para sempre. Quando? Quando Jezreel vir, quando Cristo vir. Quando ele começar a dar início nessas coisas de restauração, Israel se tornará esposa de Deus. E ela mesmo vai dizer, tu és meu marido. E ele vai dizer, olha lá, ó, vamos ver aqui, ó. E não meu povo, né? Tu és meu povo e ele dirá, tu és meu Deus, né? É o tempo de hoje que a gente está vivendo. Quem está em Cristo, quem voltou para Cristo, né? Para Deus, se for pertencente às 10 tribos, voltou, né? Porque nesse período estava longe, tinha sido espalhado, mas ele chama de volta. Quem não é pertencente, porque não tem como a gente saber, quem não é pertencente às 10 tribos, mas é um gentio de nações, vamos dizer assim, está aceitando a Cristo, mas está entrando também do mesmo sentido, está fazendo parte, entende? É povo de Deus. E Deus é nosso marido, né? Então eu não vejo contradição nisso. Pelo contrário, eu vejo confirmação, né? E aí ele conta a parábola lá, do filho pródigo, com isso na mente, com Jeremias capítulo 3 na mente, né? E ele começa a conectar os pontos. Alguns ele está dando cumprimento ali literal, mas tem alguns pontos que ainda vai acontecer no futuro. Então não tem como ele falar de maneira que já está acontecendo. É óbvio que Jesus tinha em mente as profecias, todas elas, porque foi ele mesmo que falou na boca dos profetas, né? Então ele sabia que ainda não era a hora, né? Então ele foi falando e trazendo um entendimento, aquilo que era para se cumprir agora, é agora. Mas aquilo que vai ficar para o futuro, fica para o futuro. E ele também sabia que aqueles que fossem buscar a palavra, buscar entendimento, iriam compreender, né, esse assunto e iria, né, fazer aqui deixa eu tirar a Bíblia, iria entender, iria se alegrar, ia ver o cumprimento da profecia, o que está sendo cumprido e o que não está, ia jogar para frente. E isso é maravilhoso a gente compreender, né? Então a gente consegue ler, seja nos profetas, seja na lei, seja nos evangelhos, seja nas cartas de Paulo, seja em Apocalipse, a gente consegue olhar, bater o olho e ver o que está sendo cumprido, o que falta se cumprir e o que já se cumpriu. E assim a nossa leitura fica muito rica, entende? Talvez a gente não consiga se expressar de forma satisfatória para vocês, porque tem coisas que Deus revela para nós, que é para nós mesmo. Às vezes nem é para falar no momento, né? E no momento certo a gente entrega. Mas por nós termos a dificuldade de ouvir Deus, né? Talvez a maior dificuldade nossa é ouvir Deus, né? Quando eu falo ouvir Deus é ter experiências mesmo com Ele, né? Ficar muito conectado com Ele, assim, de uma maneira mais profunda, de ter aquele relacionamento mesmo, de saber, agora é hora, agora não é, sabe? Então, por ter essa limitação ainda em nós, talvez a gente não consiga, no momento, expressar de forma satisfatória. Mas a gente consegue bater o olho em qualquer trecho das Escrituras, a gente consegue ter o entendimento. Então, por isso que a gente está aqui, né, todas as quartas, a gente vamos continuar insistindo para que vocês se aprofundem nesse estudo, né, nesse ensino das duas casas, porque realmente é uma coisa que vai abrir um leque, né, um caminho assim de desbloqueio de profecias, de entendimento em vários lugares na Bíblia,
que você vai ficar maravilhado, você vai ficar apaixonado por estudar e você vai querer que outras pessoas entendam isso, percebam isso, o quão rico é isso, como é bom você entender, né? Talvez você não consiga explicar, mas você consegue entender, já é maravilhoso. Então, eu vou passar para o irmão Magno aqui para ele falar mais um pouquinho aí, que já deu 1 hora aqui de live. Mas aí o irmão leu aí o profeta, e é isso aí que a gente quer, que as pessoas, os irmãos, quando abrirem agora os profetas, o Antigo Testamento, tenha essa visão da questão das 2 casas, né, seja descortinado, né, na frente de todos, esse panorama geral que o Senhor quer nos mostrar e direcionando já para o que Ele quer para cada um de nós. É claro, eu estou falando aqui, falei desde o princípio, que a obra principal do Senhor, quando Ele veio, é salvar a humanidade, né, e também formar a sua igreja, a sua corte. Né? Então, as parábolas, os seus ensinamentos, basicamente, girou em torno disso aí. E se a gente for verificar, né, depois a gente vai ver outras parábolas, está tudo direcionado nesse sentido. Tanto é que, por exemplo, muitos têm um entendimento errado quando o Senhor fala assim, muitos chamados e poucos escolhidos, né? Na igreja, ainda normal, aí nas denominações, até uso isso aí contra alguém para poder falar assim, tu tá aí, mas tu não vai ser escolhido, até às vezes até numa forma de recriminar, né, de reprovar alguém. Não adianta nada, por isso que está escrito, muitos chamados e poucos escolhidos. Mas quando você tem uma visão mais aprofundada das 2 casas, e entende o propósito do Senhor Jesus, quando Ele veio e morreu no duro madeiro da cruz por nós, a gente entende, isso aí quer dizer o quê? Muitos chamados, mas escolhidos para o reino são poucos. Porque mesmo que nós estamos aqui nos esforçando, né, todas as quartas, às vezes tem quarta que um não dá para vir, o outro vem, a gente continua ensinando isso com esse propósito, porque a gente tem esse desejo, que esse conhecimento vá ao máximo de pessoa possível, não vai ser para todos, né? Vai ser realmente para poucos, porque imagina uma população no mundo de 7 bilhões de pessoas, o Senhor vai tirar uma igreja daí, não vai ser 7 bilhões, nem alguns milhões, eu creio dessa forma. Agora, salvação, aí sim, ela vai atingir talvez milhões de pessoas, mas reinar com Cristo não vai ser para todos, vão ser para poucos. E essa parábola, essa palavra que o Senhor fala dessa forma, está direcionando para a igreja, para a sua corte, né, que muitos entendem de forma errada, exatamente porque não entende as 2 casas, não entende a profundidade das parábolas do Senhor Jesus, aquele nível de camadas, né, de revelação, e aí por desconhecer, às vezes fala coisa que não tem até o menor sentido, né? Então, eu creio que por hoje acho que teve bastante aproveitamento, bastante coisa que a gente falou, né, que os irmãos podem meditar também e procurar a cada dia aí, quando for ler as Escrituras, pensar nessas palavras, esses ensinos que a gente tem passado aqui. Com certeza o Senhor vai revelar mais coisas e está abrindo também o coração, o entendimento e o desejo também, despertando no coração de cada um, para que você também, irmão, irmã que esteja aí, possa também ensinar ao teu próximo, né, ao teu vizinho, ao teu amigo, teu irmão de igreja, de denominação, possa estar explicando para ele também essa maravilha que é o ensino das 2 casas. Tá bom, irmãos? Amém, né? Chegou um pessoalzinho aqui, a irmã Fernanda, né? Não, Franciele Alves, né? Boa noite, paz do Senhor. Sérgio Medeiro, era para muitos essa live, com certeza, né? Muitos irmãos. A irmã Josiane Benção, né? Aprove a Deus revelar os pequeninos, é verdade. E a irmã Lu, né? Esse é o perigo de pessoas buscar a prosperidade, né? Sempre peço a Deus as riquezas espirituais, e essa é a minha maior das riquezas nesse mundo. Amém. Com certeza, faz todo sentido. Então é isso, meus queridos. A gente falou um pouquinho aqui do profeta Oséias, né? Mas a gente não tem tempo, até tem, né? Mas ficaria muitas informações e muito grande a live, né? Eu sou um pouquinho contra a live grande, né? Porque quando eu vou assistir uma live de outros irmãos, 2 horas, 3 horas, às vezes até 4 horas, tem live de 4 horas, né? E eu fico assim, puxa, porque é muita informação, é bênção, claro que é, maravilhoso. Só que é muito conteúdo e muita informação, e a nossa limitação como ser humano
Muitos até têm, acho que, uma mentalidade proveitosa, conseguem absorver muita coisa. Mas tem muitas pessoas que não conseguem, né? É meu ponto de vista, tá? Não estou criticando, mas eu penso desta forma. Quer falar mais um pouquinho, irmão? Podemos orar para finalizar aí. Acho que podemos orar, só agradecer aos irmãos aí que participaram, que estão online aí, acompanhou a live, também os que vão depois assistir, que Deus abençoe a cada um, e até a próxima live aí, se Deus quiser. Amém. Então, irmã Raquel, boa noite, Deus abençoe a todos, né? Deus abençoe a irmã Raquel, a irmã Josiane, Franciele, Sérgio, a irmã Inês, todas as irmãs, todos os irmãos que participaram, que ouviram, todos aqueles que ainda vão ouvir, depois que vai ficar gravado, né? Que Deus abençoe vocês, que Deus continue derramando bênçãos, né? Palavras reveladoras, instruções valiosíssimas para vocês poderem passar para outrem, né? O mais importante é receber e repassar, né? Receber e repassar, né? Não reter, né? Porque se a gente só reter, a gente vai ficar inchado. Eu acho que isso não é bom também. Então, irmãos, eu vou fazer a oração aqui para a gente finalizar. Que Deus esteja com todos nós, que Deus continue abençoando a todos, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer por esse dia, queremos te agradecer pelo dom da vida, queremos te agradecer pelo ar que respiramos, queremos te agradecer pela saúde, queremos agradecer pelo calor, queremos agradecer pelo frio, queremos agradecer pela chuva, queremos agradecer por tudo quanto o Senhor tem feito na nossa vida, na nossa família, na nossa casa, no nosso trabalho. Queremos agradecer pela palavra revelada, queremos agradecer por fazer parte deste plano de restauração do teu reino. Queremos te agradecer, ó Deus, pelas pessoas que o Senhor tem levantado para falar desta palavra. Queremos te agradecer pelas pessoas que têm participado no chat, nos comentários, têm compartilhado as nossas mensagens, pessoas que têm nos ajudado, nos edificado também com comentários, com textos, com entendimentos. Queremos te agradecer porque é desta maneira que o corpo de Cristo se edifica. É desta maneira que o corpo de Cristo cresce. É desta maneira que o Senhor tem abençoado o seu povo. Abre os olhos, Jesus, daqueles que ainda não entenderam a sua palavra, daqueles que estão dormindo, daqueles que precisam receber um chacoalhão do Senhor. Que essas pessoas possam acordar, que essas pessoas possam aprender a sua palavra no sentido de revelar essa palavra para outra, né? Que a sua igreja seja despertada, que o teu povo cresça, que o teu povo não seja destruído porque está faltando entendimento, mas sim que venha este entendimento a fim de que teu povo não seja destruído. Senhor Jesus, nesta noite nós te agradecemos. Abençoa o teu povo, abençoa todos estes que estão ouvindo, abençoa todos estes que estão compartilhando, que estão ajudando em prol do reino. É neste nome, Jesus, que nós bendizemos e abençoamos a todos. Amém. Amém. Então, amém. Fica todos na paz, em nome de Jesus. Paz de Cristo, irmãos. Até a próxima.